A noção de integralidade da atenção ocorre pelo reconhecimento do cotidiano de que cada pessoa é um todo indivisível e social. Só um pouquinho. Esse texto, esse conceito, eu estou tirando dos textos base do SUS, tá? Do último plano de atendimento de saúde do SUS, tá bom? Para quem não sabe, Sistema Único de Saúde, né? Então é interessante como que o SUS está conceituando a própria prática dele. Então o SUS já está conceituando a prática dele, olhando o ser humano como um ser indivisível e social, tá bom? Que as ações de saúde não podem ser fragmentadas e que as unidades prestadoras de serviço, em seus diversos graus de complexidade, configuram-se como um sistema indissociável capaz de oferecer atenção em saúde mental. Tudo isso para reforçar a ideia que a gente não pode negligenciar uma parte nossa. Então, Jesus não veio, né? Deus não está interessado só em salvar a nossa alma. Isso é uma leitura bem fraca do texto bíblico que acaba por esquecer outras coisas, né? Então, o texto bíblico e a história de Deus com o seu povo discute N situações, desde a situação da alma até a economia. Então, desde lá em Israel, quando a gente vai ver o movimento de Deus no meio do povo de Israel, está se discutindo política, está se discutindo economia, saúde, vida espiritual, religião. Então, assim, a Bíblia ela é um todo para um ser humano que é todo. A Bíblia não é uma parte que discute a parte. A Bíblia é um todo que vai tratar o ser humano como um todo. E aí eu peguei aí para vocês um dos textos conceituais do SUS, só para dar de exemplo e usar como base para nós, que até nosso Sistema Único de Saúde, pelo menos em tese, tá, gente? Em tese, não estou falando que é a prática. Em tese, ele já está pensando nessa integralidade do ser também, tá bom? E aí, nós chegamos aqui no texto de hoje, que é a partir do 2, tá bom? Nosso recorte de hoje é a partir do 2 até o 4. Então, olha só. Aí o apóstolo Paulo chega nessa parte e vai assim, ó. Então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. E aí é super interessante, né? O que é que tem a ver saúde emocional com essas frases que eu marquei em vermelho aí? Quem de vocês podem me dar um chute aí? Quem souber, eu vou falar, tá certo, é isso mesmo. Quem não souber, eu vou falar, não, nós vamos chegar lá hoje. Mas quem de vocês dá um chute aí ou sabe do que estamos falando? O que isso aí tem a ver com saúde emocional? Então, completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Posso dar meus 2 centavos de contribuição? Claro. 2 centavos só, mas quero troco. Eu vejo aqui que nessa ideia da integralidade do ser, o indivíduo também ele é com o outro. Ele não é integral só nele mesmo. Ele é, como você disse, físico, bio, psico, mas ele é também com o outro. Então, essa concordância, esse uns aos outros, modo de pensar, propósito. Então, a minha saúde integral depende também da minha relação com o próximo. Isso aí, meus 2 centavos. Só vai ficar sem troco, viu, que, senhor? Eu tô sem moedinha de troco aqui. Mas vamos lá. Está corretíssimo. É bem isso aí, é muito isso aí que a gente vai falar hoje, tá bom? Quem gostar mais desse tema, é um tema que eu gosto bastante, mas quem é curioso, gosta de ler e estudar, tem 2 autores que eu sugiro bastante. Um é o Bauman, né? Zygmunt Bauman. Ele tem um texto chamado Comunidade, que é bem interessante, é muito em cima disso aí. E eu acho super legal que a Bíblia já discute o que as ciências estão dando, não é dando valor, né, mas estão se percebendo nos últimos anos, já tem lá, né, mas enfim. Então o Zygmunt Bauman, o texto dele Comunidade, fala muito disso que a gente vai falar hoje aqui bastante. E aí para quem é
quer ir um pouco mais, porque esse segundo texto é um pouco mais técnico, o Martin Buber tem um texto Tu e Eu, né? Que é um texto muito interessante, que ele vai discutir essa relação do eu e do tu. E nossa, esse livro é fantástico. Já é um livro um pouco mais denso, né, de leitura, mas se você gostar do tema e quiser discutir mais, entender mais, hoje o meu recorte infelizmente é pequeno, né, até porque eu fico muito no texto bíblico, mas esses dois caras são bases para a nossa conversa de hoje, tá bom? Então, exatamente isso. Agora a gente está chegando num ponto onde a saúde emocional ela não depende, ela não está, ela está a despeito só do eu, só da pessoa, tá bom? Então é um erro, é um equívoco que eu queria ajudar vocês já hoje. A gente precisa pensar sobre isso, nós precisamos discutir sobre isso, nós precisamos trabalhar em cima disso. Gostemos ou não, as nossas relações, como eu falei lá, acho que na aula 2 lá atrás, os fatores ou agentes que favorecem ou desfavorecem a nossa saúde emocional. Um dos agentes que eu coloquei lá é a relação ou o ambiente. Então, sim, o ser humano é um ser bio, psico, espiritual e sócio. Ou seja, para eu discutir em integralidade da saúde, para eu pensar em saúde, eu preciso pensar no meu ambiente, ou pelo menos nas relações que eu tenho no meu ambiente. Eu estou chamando isso hoje de comunidade. Tá bom? Então, assim, o que o Paulo está discutindo aqui é que é interessante que ele está falando da alegria dele. Mas a alegria dele é a alegria da igreja, é a alegria da comunidade e a alegria nossa também. Então, sim, nossa comunidade faz toda a diferença para a nossa saúde. E vamos pensar que comunidade começa no eu, mas nunca para no eu. Sempre vai para o outro e termina no nós. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o tipo ou a saúde, a qualidade, saúde não para não ficar confuso, a qualidade das minhas relações influencia diretamente na minha saúde emocional. Diretamente na minha saúde emocional. Ou seja, os meus ambientes e as minhas relações, eu dependo da qualidade delas para eu ter saúde emocional. Não venha me dizer, não funciona, não rola, não dá para dizer, não, eu estou bem, mas as minhas relações são ruins. Não, você não está bem e as suas relações são ruins. Ah, eu estou bem, mas o meu ambiente é inóspito, o meu ambiente de trabalho é muito denso, então você está mal e o seu ambiente de trabalho é denso. Você pode sair de casa bem e você chega no seu ambiente de trabalho que é denso, você vai ficar denso igual. Então, assim, a gente não pode mais desassociar isso. É verdade que dependendo de como eu estou, eu tenho um pouco mais, palavrinha tão famosa, né, para nós esses dias, eu tenho um pouco mais de resiliência para dar conta dos meus ambientes. O que é resiliência, gente? Resiliência é elasticidade, capacidade de trabalhar uma elasticidade, né? Então eu tensiono, mas eu resisto, eu consigo segurar. Aí afrouxa, tensiona, eu resisto, eu consigo segurar, afrouxa. Isso se eu internamente tiver minimamente equilibrado, ou seja, se eu tiver um pouco de aparato interno para dar conta do meu externo, no caso de relações. Se eu não tiver aparato interno, a minha relação vai acabar comigo. E o que acontece bastante a gente não sabe. Nossas relações são frutos daquilo que a gente tem dentro. Então as pessoas manifestam, gente, cada um dá o que tem. Ou seja, as relações elas acabam sendo apenas o exterior ou a manifestação do que tem dentro. Estou dizendo tudo isso para você começar a enxergar suas relações e começar a ter um outro olhar sobre elas, né? A gente, por exemplo, aqui, 3 pessoas eu não conheço, eu não estou lembrando agora, eu não sei esse de casamento, mas, cara, eu não posso pensar que eu tenho que ter um casamento minimamente saudável só porque eu estou com medo do divórcio, né? Porque eu não quero morar sozinho, por exemplo. Não é só isso, é porque a minha relação mais íntima, que é o casamento, precisa ter um mínimo de qualidade para que eu tenha saúde. Então eu não luto pelo meu casamento só pelo status quo, porque eu tenho medo de ficar sozinho, porque, sei lá, né? Porque eu amo, não é só isso. É porque eu preciso cuidar da minha saúde. A minha saúde está diretamente ligada à saúde do meu cônjuge e da nossa relação. Então se
essa preocupação não me motiva, eu vou ter sérias dificuldades, tá, gente? Aí eu vou pensar em filhos, eu vou pensar em parentes, né? Sogro, sogra, genros, primos, etc. Aí você vai abrindo o leque aí que você vai perceber como essa saúde precisa incorrer em várias áreas. Tudo bem até aqui, gente? Posso entrar um pouco mais no tema e no conceito? Querem comentar alguma coisa até aqui? Como é que é? Tá claro? Tá confuso? Tá bagunçado? Opa! Fale. Vale. É uma pergunta. Você fez uma afirmação, definiu aí o homem como esse ser bio, psico, espiritual, sócio. Eu fiquei tentando achar nelas um outro elemento que eu acredito estar presente. Me diz se está ou se precisa acrescentar. Eu falei a dimensão ecológica, essa relação com o ambiente, até mesmo com a planta, com o meu cachorro, com o bicho, está aí contemplado dentro disso? Normalmente eles colocam dentro do sócio. Não é errado não, ao contrário. O sócio tá dizendo também com o ambiente, tá? Edil, eu usei aqui 4 ou 5 classificações, mas a galera já coloca bem mais do que isso, tá? Na verdade, eles pedagogicamente, eles vão recortando mais, vai diminuindo o recorte só para você entender que tem mais coisas aí. Eu diminuí, tá? Mas assim, é só questão pedagógica mesmo. Se eu quiser pensar em relações e comunidade, o meu ambiente tem tudo a ver com o sócio. Eu me relaciono com a planta, eu me relaciono com o ar, eu me relaciono com animais. Então, se essa nossa relação é só de exploração, saiba que nós estamos doentes. Então, bem aí que entra a discussão ecológica de ambiente e tudo mais, tá bom? Entra no sócio. É claro, dá para abrir mais, mas entraria no sócio. Beleza. Valeu. Show, joia. Mais alguém? Podemos para frente. Beleza. Aí eu trouxe um outro conceito um pouquinho maior, tá, gente? Vamos devagar agora aí de novo. Para quem está em celular é sempre bom deitar, né? Para deixar a tela cheia. Eu peguei um artigo aqui, eu tenho um conceito um pouco maior que eu quero ler e discutir com vocês. Vamos devagar aqui, tá tudo bem. Vamos lá. O lugar da comunidade é uma das dimensões do conceito de integralidade que remete à necessidade de identificação do sujeito em sua totalidade, preconizando que o cuidado de pessoas, grupos e coletividade consiste em compreender o indivíduo nos contextos sociais, né? Mas eu entendi agora porque colocou. Contexto social, político, histórico, relacionando-o à família, aí, Edil, ao meio ambiente e à sociedade qual ele faz parte. Quem quiser ler mais sobre esse artigo, eu coloquei aí embaixo a fonte, mas depois é só me pedir também que eu tenho aqui e eu mando, tá bom? Então, agora sim eu vou falar de novo mais devagar. Então, gente, olha só a importância da comunidade. A comunidade é o lugar, ou é uma das dimensões, dentro do conceito de integralidade, lembra que eu estou falando? Bio, psico, sócio, espiritual. Dentro desse conceito, dessa ideia, a comunidade é o lugar da identificação do sujeito com sua totalidade. O que isso quer dizer? E aqui eu vou parar porque eu quero de verdade ter tranquilidade que vocês estão entendendo. O que isso quer dizer? Você não é o que é só porque você quer ser. Você é o que é pelas relações que você teve para ser. Vou dizer de novo que eu sei que ficou redundante. Você não é o que é. A sua identidade não é só porque você quis ser assim. Não, eu sou assim. Não, você não é assim. Você se formou assim a partir das suas relações. Nós somos frutos diretamente e também indiretamente das relações que nos constroem. Então a nossa identidade, ela foi sim elaborada a partir da comunidade que eu dialoguei. Desde as mais da tenra infância, inclusive as que a gente não percebeu. Então, olha como é sério a gente pensar em comunidade, olha como é sério a gente pensar nas relações. Porque é na relação, gente, olha que coisa legal e bonita isso. É na relação que a minha identidade surge. A nossa identidade não surge
à parte, não é algo estanque, separado, díspare. A nossa identidade, ela só acontece pelo encontro. É as relações que formam o eu. O eu não forma e depois vem a relação, é a relação que forma o eu. Isso é tão importante, que aí você começa a pensar, para quem tem filhos, na educação do filho, como isso é sério. Essas relações mais sutis, que a gente acha que são bobas, são, sei lá, né? É só a ali que a gente faz com criança. Cara, você nessa relação contigo, a identidade dele está aparecendo. Então, é na experiência de relação que a identificação aparece. Então, você é o que você é pelas relações que você advoga. Eu sei que eu sou eu justamente porque eu olho na lista e eu me vejo diferente do Christian. É na diferença que eu olho para o Edil, ou para a Larissa, ou para a Gleice, ou para a Thaís, é quando eu bato o olho em vocês e eu vejo a diferença que o eu me organiza, que o meu eu se solidifica. As relações, elas instituem a identificação do eu. Isso é tão sério, que daí é base para moda, por exemplo. Aí é base para cosméticos. Daí é base, aí tem a Larissa, empresária do ramo da beleza. Daí é a base para questões de beleza, né? De cabelo, de barba, de tudo. De roupa, de moda, de mercado. Porque aí, olha só que coisa legal, gente. E paro aqui um pouquinho para a gente respirar. Aí eu tô vendo, por exemplo, é uma crítica, tá? Eu tô vendo o mercado criando uma série de opções, uma série de situações que vão propiciar para mim e para você a sensação de identidade. Por exemplo, quando o mercado, seja ele qual for, faz a propaganda do iPhone 12 lá, beleza? Tem a propaganda do iPhone 12, bababá, tá. Ok. Eu que estou assistindo aquilo lá, eu estou vendo aquilo e eu olho para as pessoas e eu não me vejo nelas. Elas são mais felizes que eu, elas estão melhores que eu, mais ricas que eu e ainda tenho o iPhone 12. Como que eu posso ter um pouquinho do que elas são e têm se eu comprar o iPhone 12? Vai ser a vez que eu vou tirar foto no banheiro e mesmo que tenha a minha privada aparecendo aqui atrás, que eu sou pobre, minha privada fica aparente com aquele cano branco, ainda assim, quando eu tiro foto no espelho, a maçãzinha aparece aqui atrás. Por isso que a capa de iPhone nunca tampa a maçã. O meu é Samsung, talvez você não consiga ver aqui, ó. Mais que eu aproxime o máximo que eu puder aqui. Se fosse um iPhone, você já ia ver a bolinha aqui, para qualquer bobo, viu a bolinha, já vai ver a maçã, já sabe que é iPhone. Então, essa marca, ela traz uma identidade. É claro que é um aparelho excelente, é claro que é. Nossa, a Tayana mesmo, os iPhones dela duram muito, 5, 6, 7 anos, tranquilo. Ok, mas não é só isso que o mercado oferece. Não é só isso que algumas situações para nós oferecem. Então, eu vejo lá a propaganda da Smart Fit, beleza? Então, os gordinhos e gordinhas de plantão, ou quem quer ser bombadinho, bombadinha de plantão, ou os magrelos que quer pegar corpo também. A gente vai ver aquelas pessoas na Smart Fit, a sensação que a gente tem de falta. Mas não é só uma falta do corpo, é uma falta de identidade que pode me dar o corpo. Então, também quero estar ali. Estar nesses ambientes vão me gerar identidades. Então, paro aqui agora para ver se o que eu estou falando está fazendo sentido para vocês, ou se está confuso, eu tento explicar de novo. Mas eu estou dizendo que isso é tão sério que isso move o nosso mercado, move nossas relações, move o jeito que a gente compra, o jeito que a gente gasta, o jeito que a gente se relaciona, a roupa que a gente usa, o cabelo que você usa, o óculos que você... Tudo. Basicamente, tudo que a gente faz em questões exteriores está querendo enviar uma mensagem para alguém e receber de esse alguém um positivo, um negativo, uma cara feia, etc. e tal. E aí? Falem agora o cálice para os próximos minutos. Eu vou só fazer uma coisa que minha cachorra está aprontando. Mas eu estou ouvindo, eu estou com fone, pode falar. Oi. Olá. Ninguém? Pois é, só tu, aproveite, manda. Pode?
Ou estão entendendo tudo, e eu fico muito feliz, ou não estão entendendo nada, estão com vergonha. Mas tá valendo, vai aí. Ô, pastor, Essa é que eu já parte dei que você falou 4 pra ficou bem claro. Jesus. Agora veio todo mundo. Pera aí, onde cara, o Edil primeiro, depois outra pessoa que eu não defini na Não, eu voz posso aqui. falar, é que eu já dei 4 centavos. Se quiser, eu posso segurar o meu. Segura aí, então vamos ver a próxima. Mas você fala também, Edil, não tem problema não. Só vamos ver a próxima pessoa que tinha comentado alguma coisa aí. Eu dou meus 2 centavos depois. Posso falar? Claro. É que essa parte de mercado, para mim, ficou bem fácil, porque eu estudei isso aí. Ah, Então, claro. é bem claro, e é isso mesmo, que é a questão de branding, de identidade, e entra também o marketing aí no meio, né? O que é brand? Fala português pra nós aí, porque a Larissa ali não entendeu. Branding é a gestão da marca, basicamente essa questão de identidade, de identificação com o público. Ok. Então, ela se organiza por dentro, e aí depois ela vende essa identidade para as pessoas, elas terem essa identificação. Elas se identificam com isso, então elas compram, entendeu? Então elas desejam isso, então elas compram. Boa, boa. Obrigado, Thaís. Eu queria comentar também. Pode, manda. Eu fico preocupada muitas vezes, porque a gente fala muito dessa questão da identidade, e a gente fala muito de afirmação de identidade, né? E às vezes eu percebo que as pessoas tentam afirmar uma identidade que não é exatamente aquilo que elas têm como um acumulado de contexto social, cultural. E muitas vezes eu percebo também que a gente precisa de algumas outras caras. Eu digo isso porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu contexto. A gente trabalha muito a questão da adequação de linguagem, né? A gente fala que um determinado indivíduo, ele faz algumas adequações. Então, se você está num determinado contexto, você fala de um jeito, num outro contexto, você fala de outro. O que me preocupa é até que ponto a gente, de fato, afirma uma identidade nossa. Peraí que cortou. Volta aí, até que ponto a gente o quê? A gente afirma uma identidade que realmente é nossa, sem mascarar. E até que ponto a gente mascara ou mascarar. Ui. A minha Tá questão pode, eu acho que pode cruzar dentro dessa da Cladaí aí. Se você for responder, eu podia só jogar aí dentro, que acho que fica num pacote só. Pode mandar, pode mandar. Eu tô aqui, é que eu tô escrevendo aqui o que ela falou. Não, aí no meu caso vem a questão da confissão, né? Que você falou da identidade, das maquiagens, que o indivíduo vai lá, faz uma maquiagem exatamente para não... Às vezes ele não mostra o que ele é. Eu não quero mostrar minhas rugas, aí, emocionais, espirituais, os meus defeitos, então eu não confesso, eu não me exponho. Aí eu uso maquiagem, eu uso outras identidades, né? Efeito Cinderela e outros. E aí eu quero confessar, eu quero ser eu. Eu quero dizer, aí voltando à questão comunidade, até que ponto a comunidade deve ser esse lugar da não maquiagem, da não máscara, para a gente dizer quem a gente é e, a partir daí, a ideia da confissão. Tá entendido? Tá, se eu responder e não foi isso, ou não era isso que você queria, ou pensou, me fala que eu volto, tá? Beleza, falou. O que mais? Difícil isso aqui, viu, gente? Preciso já avisar vocês. Esse é conteúdinho aqui para alguns semestres de conversa, tá? Eu falei que semana passada e hoje eram conteúdos assim bem mais densos, bem mais complexos. Eu vou tentar, tá bom? Até porque também eu precisaria até me preparar melhor, mas assim, com o que está aqui posto, acho que dá para clarear algumas coisas. Bom, a Thaís já falou aquela questão de brand, né? Que é a ideia da marca. E como a marca, uma das coisas da marca não é só falar o que tem para trás dela, o conteúdo interno, como a Thaís falou, mas também essa identificação com o cliente, ou se não tiver identificação com o cliente, criar isso.
E aí o cliente se identifica a partir da marca criada. O que acontece demais. Por exemplo, acho que vocês sabem, né? Nós chamamos, por exemplo, todo mundo conhece Gillette. Beleza? Gillette é um negócio tranquilo para todo mundo. Se falar Gillette, a tua cabeça vai pro Gillette. Mas aquilo lá não é Gillette. A Gillette é a marca. A gente que já está tão assimilado a botar a identidade Gillette no aparelho, que assimilamos Gillette, nossa cabeça pum, bate no aparelho. Mas isso aí é uma marca. Tá bom? Eu tirava sarro da Tayana, aproveitar que ela não está aqui. Porque eu cheguei aqui, ela falava, vamos ali comprar skinny. Eu falei, o que é skinny? Skinny é aquilo ali. Eu falei, não, aquilo lá é salgadinho. Não, é skinny. Não, olha lá, tá escrito Cheetos, pô. Mas talvez, para quem era daqui, ou sei lá, um tempo atrás, esse negócio do skinny ficou tão famoso que o salgadinho tornou skinny e vice-versa. E tudo bem, que aí eu chego onde a Cladaíra acho que está querendo pontuar, que são essas adaptações da linguagem. O problema é que, 2 pontos, linguagem forma identidade. Linguagem é o meio pelo qual eu me apresento na sociedade. Cladair, que é das letras aí, pode até falar se é ou não é. Eu acho que estou certo, mas se não tiver para falar, não é. Mas pode falar, eu acho que é. Deu joinha ali, acabei de ver. Então, linguagem é muito importante porque é através da linguagem que eu me apresento, que eu me associo e tudo mais. Então, a gente poderia pegar uma aula só de linguagem, que é um mundo, assim, né, para discutir. Mas é bem isso, a gente se adapta. E aí, concordo com a Cladair também, que a gente tem papéis e estereótipos a cumprir. E aí é onde tem um problema que eu coloquei aqui. Isso é tão presente, tão comum, que adoece a gente. Porque aí o Edil colocou um ponto aqui que a gente pode até pensar, e eu vou falar disso no próximo slide, como a minha utopia de igreja. A minha, pastor Joás falando. Pode saber que o pastor Joás falando tem essa imagem, essa utopia de igreja, tá? Mas agora eu vou fazer a crítica. O problema é que nossos ambientes, Cladair, não querem a Cladair. Os ambientes que você trabalha não querem você, o ambiente que você se relaciona não quer você. O Donizete acho que não está aí, que está lá na igreja que eu estou sabendo. Nem o Donizete quer a Cladair. Não, nós não queremos. Nossas relações das mais internas, as mais externas, no sentido assim das mais longínquas, as relações, os ambientes, as comunidades, os lugares, eles têm os estereótipos prontos, os papéis estabelecidos e querem que a gente se adeque usando a sua fala neles, o que nos adoece profundamente. Então, nós não sabemos quem nós somos de verdade, Cladair. Você até comentou aqui até que ponto conseguimos afirmar a nossa própria identidade, né? Quem a gente realmente é. A gente não sabe quem a gente realmente é. Eu sou, Cladair, o que eu estou me relacionando com você agora. Entende? Eu sou o que eu estou me construindo com vocês agora que estão me vendo aí. Esse sou eu agora. Agora, tem coisa que eu estou fazendo porque eu sei que vocês esperam que seja assim. Até porque tem um a priori aqui esperado de mim assim. Só que eu também já percebo, e aí chega no ponto da nossa aula de saúde, até onde eu posso ir para atender vocês. E aí que talvez seja a dica para nós aplicarmos aqui. Sim, os espaços que frequentamos exigem papéis e estereótipos nossos. Isso é verdade, não tem como correr, tá, gente? Sai dessa aí. Não funciona assim. Todo espaço que você chega, ele tem um estereótipo para você e você tem que chegar nele lá. Agora, o que a gente pode pensar enquanto saúde é parar de nos anularmos ou pensarmos até que ponto eu posso ir sem me ferir. Tá, o meu papel de trabalho exige um X Joase, uma X Cladair, tá bom. Dá para ir para lá sem deixar o que é mais caro para mim? Como que eu posso ir para lá sem me perder nesse processo? Meu casamento exige um X Joase, ok. Como que eu chego lá sem deixar necessariamente de ser o que eu entendo de eu, mas também ser o que eu preciso ser no meu casamento, para não ferir meu casamento, mas não me perder nesse processo? Tá claro, gente? Antes de ir para a fala do Edil, tá claro ou estou confuso? Pode dar um joia aí, um sim ou não, por favor. Beleza, Cladair e Larissa que eu tô vendo, ok. Christian, ok. Então tá bom, então olha como isso é sério. Nosso trabalho, nossa igreja, nosso casamento, nossos filhos, cara, tudo, gente. Todos os lugares que você vai, eles
a comunidade, o lugar, ele exige um papel, exige um estereótipo e você vai ter que se adequar a ele. Isso é natural, tá? Você saiu aqui, pô, eu tô sozinho aqui na casa, mas se alguém aparecer aqui, já tem um papel para eu cumprir e eu tenho que cumprir. É isso aí, tudo bem por isso. Eu não vejo problema nisso. É problemático? Claro que é. Não vejo problema necessariamente nisso. O problema que adoece a gente é que a gente se perde. A gente assume tantos papéis que necessariamente alguns deles vão nos anular e no frigir dos ovos aí fica pior. A gente não consegue mais nos ver, a gente simplesmente está aí cumprindo papéis. Aí está uma doença, aí está um problema grave que vai dar fobia, vai dar pânico, é gente que chega no trabalho, dá crise de ausência, é gente que em casa entra em pânico, é gente que vai se relacionar com fulano de tal, trava. Então, sim, eu estou citando aqui alguns sintomas, tá? Tem N sintomas. Então, o suor nas mãos em determinada situação, isso é o corpo dando sinal que você não está dando conta de determinado lugar, que está exigindo determinadas coisas para você. Então, olha como isso adoece a gente. Isso é muito sério, gente, tá? Indo aqui para a fala do Edil, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui, isso que eu anotei, porque senão eu esqueço. Ah, tá. O não maquiagem, né? Então, Edil, o meu sonho, eu, pastor Joásio, até agora aqui, ó, a galera da Vila da Nova Esperança, ó, foi mal, ato falho, da Vila Célia tá aqui, podem até falar, não, a gente não quer isso não. Mas o meu sonho, minha utopia de igreja é o lugar com que a maquiagem tenha menos efeito. Então, sim, a igreja também é um lugar, a gente não pode falar que isso não é. A igreja também é um lugar que papéis são exigidos, tá? Os estereótipos também são queridos. Claro, eu já brinquei em alguns lugares, eu tinha brincado na Vila Célia, mas vamos lá, imagina assim, vamos pensar nas quartas em oração, que tem ali 10, 12 pessoas, aí a gente abre para pedir de oração. Aí vem o irmão Manuel lá e fala, irmãos, meu coração doído aqui, olha, eu tô traindo a minha esposa, eu queria muito pedir para que os irmãos orassem por mim, eu preciso parar com isso, assim, meu coração tá muito apertado, eu confesso o meu pecado e eu quero pedir a ajuda dos irmãos. Como seria a nossa reação? Então vamos lá, vamos confessar pecado valendo mesmo, valendo. Quem tem coragem? Como é que vão ver você com o seu pecado? Quando a Bíblia fala para a gente confessar nossos pecados para que saremos, é porque vai sarar mesmo. Quando você tem a capacidade de ser transparente, abrir sem maquiagem nenhuma para o outro, seu processo de cura já ganhou assim, uns 90%. Os outros 10% é o abraço da comunidade. Por que nós não temos estrutura de maturidade, nem espiritual, nem nada para aguentar uma situação dessa. Mas é o sonho. Eu ter um espaço onde eu possa ser eu, mas não é ser eu no sentido de, eu sou isso aí e dane-se. Desculpa o dane-se, mas é que não achei nenhuma palavra melhor agora. Mas eu sou isso aí, é isso aí. Não. Eu sou isso aí, preciso de ajuda. Inclusive nas relações com vocês é que eu quero me fazer melhor. É isso que é para ser igreja. Essa comunidade não maquiagem não é para afirmação, eu sou isso aí e pronto. Não. Eu sou isso aqui, preciso de ajuda. Vamos junto aqui, vamos nos fazendo. Igreja é um lugar de movimento onde a gente se faz as relações. Igreja é um lugar de movimento onde nós nos fazemos nas relações. Então não é um lugar que era para eu fingir, é um lugar para eu baixar o máximo que eu puder. Essa é a minha utopia de igreja. É um lugar onde eu baixo o máximo que eu puder dos meus estereótipos demonstrativos. É um lugar onde eu tiro o máximo que eu puder das minhas maquiagens para pedir ajuda, para chegar e falar, gente, cara, eu quero me fazer com vocês aqui. Isso aqui não é legal. Eu quero construir juntos. Eu quero fazer esse processo de discipulado juntos aqui. Isso para mim é discipulado, tá? Escapou sem querer aqui. Minha ideia de discipulado é esse, onde as pessoas se encontram, se fazem a partir de um norte que é Cristo, que também está na relação. E aí nessa relação a gente vai se fazendo. Nossa, parece que eu falei tanta coisa agora. Caramba, disparou a metralhadora aqui. Paro de novo para perguntar. Do que eu falei, tá tudo bem, gente? Desculpa, de vez em quando eu... Tudo bem? Edil, respondi, eu comentei, por exemplo, pelo menos o que você comentou aí. Edil dormiu. Vladair, tudo bem? Oi, eu estava aqui apanhando.
Cochilou. Fala aí, meu. Não cochilei Pegou? não, tá? Ixi, tava ouvindo aqui, rapaz. Nossa, você falou isso. Eu só queria dizer o seguinte, é isso aí, eu fiquei feliz. Agora eu tô procurando uma igreja para ser membro, agora você vai ser meu pastor. Eu ouvi. Não, essa assunto eu sei disso aí. Aí você é meu pastor, porque eu acho que é por aí mesmo. Amém. Quando eu quero viver isso aí, gostei disso aí. Gostei dessa fala. Eu voto para você ser meu pastor. Tá bom, Edil, beleza. É só uma coisa que, no que não sei se eu vou complicar, Ah, mas essa questão do eu ser, por exemplo, tem coisas que eu falaria de boa, eu confessaria pecado e falaria de mim com muita tranquilidade das pessoas. Mas às vezes parece assim, até que ponto o ambiente, ele aguenta isso. Às vezes o ambiente não aguenta. não aguenta. Aí talvez eu faça uma péssima exegese agora, quando Paulo fala, eu me faço tanto de fraco, me faço de judeu. Tem alguns ambientes que eu me faço alguma coisa, porque aí eu estou achando que eu estou falando o que a Cladaí disse, porque aquele ambiente não aguenta. Isso. Então, ou a gente prepara o ambiente para ser um ambiente que consegue perceber isso, e não é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, você assim, mas isso que você falou e para mim, se fosse um jogo, eu já dava para sair e voltar para a aula, pagar de novo. Acho que o dízimo desse mês da galera devia ser dobrado. Porque não é eu só dizer eu sou assim, não, eu sou assim e reconheço que preciso mudar e preciso de ajuda para mudar. Aí a coisa vai, entendeu? Galera, dizima dobrado esse mês aí, pô. Ai, meu Deus, que figura. Eu lembro que eu acompanhei mais ou menos de perto um transexual. E aí na entrada com a igreja foi bem complicado, né? Claro. E até que ponto o ambiente aguenta, né? Minha teologia aguenta. Minha cabeça aguenta. O grupo não aguenta. O espaço às vezes não aguenta. E nem a pessoa aguenta. Porque a pessoa também tem seus problemas com o grupo. É claro, não é só um que tem do outro. Os dois têm um com um. Na Nova Esperança tinha uma senhora que era uma mistura de bêbado com drogado, com deficiência mental. Era uma loucura, uma loucura. Cheio de entrar pelada na igreja, toda cagada, desculpa a fala, mas é o bom e velho português. Desse tipo de gente, entende? Assim, dessa situação. E, cara, teve uma hora que eu falei, gente, não dá. Quando ela vir, pega ela, vê o que ela precisa e tira. Não dá, o ambiente não aguenta. E nem ela aguenta o ambiente. Então, assim, a gente vai ter... E aí eu tive que parar um dia e falar, nós vamos discutir sobre esse assunto agora? Vamos formar a gente? Como é que a gente vai lidar com essa situação? Porque não dá. Tinha um que ia já expulsando o demônio dela, já ia mandando a mão, sai em nome de Jesus e blá, 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 blá. Aí o outro já queria abraçar e para de orar, porque essa aqui é outra, vamos levar pro nosso lar e cada um com um jeito, daqui a pouco estavam brigando entre si e a pessoa no meio. Pô, pera, nós precisamos saber como é que a gente, o que a gente entende disso, como é que a gente vai lidar com isso, porque estava estourando o ambiente não sabia lidar com aquilo. Então, assim, é muito complicado, né? Citei 2 exemplos, você entender como isso é difícil. Agora, é minha utopia de igreja. Pedagogicamente, o que eu penso? Talvez vocês já perceberam, né? Mas o ano que vem eu vou massificar isso. Eu espero ter ambientes menores de relação, onde a gente consiga ir desenvolvendo esse tipo de postura, de ideia e de conversa, né? A minha mentalidade, por exemplo, de um ambiente de oração, é um ambiente que eu possa fazer isso. Então, por isso que eu não me sinto bem, por exemplo, transmitir o culto de oração na quarta-feira. Eu acho que não é, na minha visão pastoral, não é essa a proposta. Não vejo a pessoa de longe olhando a gente orar. Assim. Para mim, não é assim que funcionaria. Né? E assim por diante. É só para vocês entenderem como eu enxergo e por onde que eu estou caminhando já para tentar gerar ambientes menores, porque também o culto de domingo não é para isso. De relação... um pouco mais saudável, que possa haver um pouco mais desse tipo de coisa. Mas vamos lá. Deixa eu acabar o slide aqui. 10 para 10, Jesus amado. Vamos lá. Então, assim, é uma das dimensões do conceito de de integralidade.
que percebe a necessidade de ver que o sujeito se identifica na sua totalidade, preconizando então o cuidado de pessoas, de grupos e coletividades para compreender o indivíduo no contexto social, político e histórico. E aí eu vou relacionar esse indivíduo com a sua família, o meio ambiente, sociedade do qual ele faz parte. Passamos. E aí chego aqui no que o texto do Paulo nos aponta, que eu acho super legal e pode ser assim para nós já algumas propostas de saúde. Lembra, saúde emocional é o equilíbrio do aparato interno com o aparato externo, tá bom? Então vamos lá. 1. Não sejam egoístas. Quem é o egoísta? O egoísta é aquela pessoa que não se percebe na relação. Egoísta é alguém que não se percebe na relação. Ele se percebe por si próprio. Ele se vê em si. Ele não se vê na relação. Então, como ele não se vê na relação, a prática dele é egoísta. Ele volta tudo para ele. É tudo ele, para ele, por ele, para ele. É uma síndrome de Javé aí, né? Porque dele, por ele, para ele, foi todas as coisas. Esse é o egoísta na relação. Ele não se vê na relação. Ele se vê e tem você. Você é uma outra coisa. Tem ele e você. Não é ele na relação. Tá claro isso? Sou eu e sou fulano de tal. Ponto. Não é nós. E aí tem a estrutura do egoísta. Tá bom? E aí, o outro ponto, qual que é o contrário do egoísta? É quem não é. Vou dizer de novo. Tem o egoísta que é e tem quem não é. Quem não é precisa impressionar, precisa conquistar, precisa chegar para quando ele chegar ser. E tem um cara que ele já é sozinho. Os dois são complicados. Porque quem é sozinho sobe em cima do outro ou é terrível lidar com essa pessoa. Porque ela é uma ilha em si na cabeça dela. O outro lado doentio é quem não é nada. Quem não é nada só é a partir do outro. Coitado de quem casar com alguém que não é. Porque quem casou com alguém que não é, quem vive com alguém que não é, precisa ser por si e pelo outro. Então, as duas pontas aqui são complicadas. A saúde não está nem no egoísta, nem na pessoa que não é. A saúde está no equilíbrio, que é de quem se vê e se encontra no outro. Eu sou, mas eu sou você também. Eu não sou só eu e você é você. Eu sou e nós nos encontramos e nos fazemos. Aí é show de bola. Nem eu não sou e preciso do teu elogio para ser. A minha síndrome, a minha patologia é mais esse segundo item aqui. Eu sei bem do que eu estou falando. Essa necessidade de ter que impressionar, de ter que gerar elogio, essa necessidade de ter que ser visto para poder ser. Então, a não ser que venha de lá para cá a afirmação, pô, você é legal, é bonito, é interessante, eu não tinha identidade, eu precisava da afirmação para ser. Tem gente que não tem essa patologia, ela já é e já chega chegando porque é uma ilha em si. Tá bom? E aí o Paulo já está aplicando para nós aqui, cuidado, essas duas pontas são muito complexas. São perigosas e perniciosas. São pecaminosas e doentias. Não sejam egoístas nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Humilde não é pobre. Humilde não é pobre. Ah, fulano é humilde. Não. Pobreza é uma situação. Humildade é outra. Tem muito pobre que é prepotente, que é arrogante, que é orgulhoso, que é egoísta e não é nada humilde. O que é humilde? É aquela pessoa que no contraponto do egoísta não é uma ilha em si. E às vezes você vai olhar nela uma riqueza emocional, mas ela não se coloca assim. Você vai olhar nela uma riqueza financeira, mas ela não se coloca assim. Ela é uma pessoa humilde. Vou terminar aqui esse versículo e abro para vocês quiserem perguntar. Considerem os outros mais importantes que Jesus. A gente já viu muito isso em Jesus. Mais importante que Jesus não. Mais importante que os outros. Nós vimos muito isso em Jesus. Considerar o outro acima. E aí não é acima porque eu estou abaixo. Gente, olha que loucura isso que eu estou dizendo. Parece doido, mas não é, tá? Faz todo sentido.
Não é que eu vou considerar o outro acima porque a minha existência é inferior. É porque eu não preciso subir nela para ser eu. De novo, não é considerar os outros acima porque eu sou inferior. É porque eu não preciso subir no outro ou considerá-lo inferior para afirmar minha identidade. 3 e 4. Dúvidas, choros, lamentações, agonias, desesperos. Quer dizer, só o 3. O 4 eu não cheguei ainda. Mas tá fácil, o 4 é mais fácil. Sobre o 3, alguma dúvida? Joia. 4. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com interesses alheios. Então, assim, a saúde, ela é o equilíbrio dos aparatos internos com os externos. Então, sim, para eu estar saudável, eu vou ter que equilibrar o meu eu saudável, que está interno, com o teu eu saudável, que está externo. Então, a minha procura em tratar você não é só um sinal da minha saúde, mas é uma construção da nossa saúde. E aí ó, é onde as coisas se encaixam, gente, de uma forma assim muito evangelical, no sentido muito do evangelho. E aí eu ponho aqui para final um slide, mas a gente ainda pode conversar sobre isso. Ah, não, eu vou colocar aqui o slide final aqui. Uma saúde que começa no eu, voltada para o tu, que termina em nós. O que é a saúde que pensa na comunidade? É a saúde que começa em mim, voltada para você, que termina em nós. Afinal de contas, você para mim é problema nosso. Falem e não se calem, por favor, antes da gente ir para o nosso último slide, que é um outro conceito lá. Pastor? Manda. Oi. Não, só perguntar e fazer um centavo agora só. Norbert Elias, quando ele fala de identidade socialmente construída, social, não sei se você já leu, é muito interessante que ele fala da identidade eu e identidade nós. Só sugerir, se você... Acho que você já leu, mas se não, lê esse cara, acho que vai ajudar bastante. Só isso aí. Show. Eu conheço o Norbert Elias, eu não estou lembrando desse texto, desse conceito, mas eu conheço, é um cara fantástico, muito bom mesmo. Isso aí, seu Christian, isso aí. Muito bom. E é legal essa ideia de espírito, sim um espírito enquanto um agente, mas é um espírito enquanto ambiente, né? Vamos fazer essas duas aplicações aí. Espírito enquanto uma persona, ou manifestação de persona, mas espírito também enquanto aquela relação, aquele clima, né, que está em volta. Vamos lá, vou terminar com essa frase aqui. Lugar da comunidade, esse lugar de moradia, de permanência estável e duradoura, de crescimento, de orientação, de proteção de individualidade. Aqui, gente. É isso aqui, ó. Igreja para mim, tá? Igreja para nós. Igreja como eu leio Paulo aqui, ó. É um lugar de moradia, de permanência estável, duradoura, de crescimento, de orientação, de proteção da individualidade. Pensa num negócio difícil. É muito complicado isso aqui. Muito complicado. Então, essa comunidade, e aí, minha conversa com alguns dos igrejados, né? Ah, mas eu não preciso da igreja, porque o Deus... aquela conversa toda, eu concordo com tudo que eles falam. Só tem um problema, não tem esse lugar da relação, né? E a espiritualidade não é estanque, ela é dada em relação. É claro que seria muito mais fácil ver nossa fé sozinho, mas aí eu não vou ver minha fé, né? Então a igreja, ela se torna às vezes um lugar de cura pra gente, porque a cura está na relação. Ela apresenta esse processo sociopsicológico próprio, cheio de contradição. Não é, gente? Já viu que a igreja é cheia de contradição? É isso aí.
Então, eu vou atrás de uma igreja que me entenda. Bom, isso é uma patologia, tá? É uma doença. Porém, eu entendo. Mas a pessoa também precisa se entender. Porque a igreja que não tem contradição, não tem encontro. Então, não pode haver uma igreja uniforme, gente. Igreja uniforme... Puxa vida, deixa eu ver como é que eu falo isso aqui para não ser muito pesado. Minha dificuldade... Minha dificuldade com igrejas apostólicas, né, episcopais, igrejas hierárquicas, né, é porque elas assumem a forma de um ícone lá em cima e desce a mesma identidade para todo mundo. É o cara que fala igual o pastor, é a igreja que todo mundo tem que pensar igual, tem que ser tudo formatado, tudo. A ideia do apóstolo é a ideia do cara que ele é, e aí o negócio desce para baixo, vai tudo ser igualzinho, assim. Então isso é complicado porque é a anulação de identidades, né? E nem o Jesus fez anulação de identidades. Ele sofreu, foi traído, foi negado porque não anulou identidades. É difícil, para mim, então, estou aqui como pastor titular de uma comunidade, é muito difícil, porque é bem mais fácil anular as identidades. Vai ser só assim, pum, acabou. Mas isso não é em relação saudável, muito menos em relação eclesiástica, uma relação de igreja. Uma relação de igreja, ela é cheia de contradições. Tem antagonismo, mas também tem interesses comuns que servem para a construção e orientação de ações dos moradores em relação ao próprio lugar e sua inserção no conjunto da sociedade. Então, assim, a gente vai se orientando, vai construindo, vai esquentando, tem atrito, contradiz, volta aqui, arruma, forma, vai, puxa. É esse processo que vai nos formando enquanto forma a comunidade, e isso é saudável. Não pode ter uma comunidade que é apenas uma exposição do meu eu. Não pode ser uma igreja que é a extensão do pastor Joás, gente. Não pode ter uma igreja que é a extensão do Christian. Não pode ter uma igreja que é a extensão da Larissa. Não pode. Não pode. Então, assim, é complicado isso. É muito difícil isso. Eu tô lembrando da minha última experiência mais nítida. Nova Esperança era doida nesses processos, porque eu tinha pessoas de experiências pentecostais, assim, mas nível hard mesmo. De vez em quando tinha ninguém que no meio do culto lá, pum, caía. Aí eu ficava olhando assim, cara, não é nossa pegada, assim. Eu não tenho esse negócio. E tinha pessoas extremamente, vou chamar tradicionais, que você vai entender o que eu estou dizendo, mais tradicionais, assim, entende? E no começo foi bem difícil, no final mais difícil ainda, mas as contradições iam nos formando. Então eu sempre dizia, eu não posso olhar para você como menos ou mais. O fulano é mais espiritual. O fulano é menos espiritual. O fulano é mais fogo puro. O fulano é menos fogo puro. Não, isso são experiências diferentes com o sagrado. E elas não podem se ofender. Então, na hora que um estiver excedendo demais e passar por cima do outro, aí está o problema. O problema não é o cara ter a experiência dele. O problema é que a experiência dele tem que ser massiva para todo mundo. Para! Que negócio é esse que todo mundo agora tem que falar em línguas? Da onde a gente tirou esse negócio, gente? Ou da onde a gente tirou que ninguém pode? Então, assim, todos os totalitarismos, eles são totalitarismos. E não é isso que rola na igreja. Na igreja é um grupo de contradição que vai se encontrando, vai se permitindo as experiências e elas vão se fazendo no grupo. É claro que a igreja vai tomando seus perfis, ela vai pegando um jeitão. É claro que vai pegando um jeitão. E é interessante que vai pegando o jeitão e quem vai chegando vai se contradizendo, vai fazendo aquele esforcinho e vai chegando no jeitão. Mas esse jeitão é pela relação, não por uma como é que eu posso dizer, gente? Por uma formatação. Eu não vou vestindo roupa. A gente vai construindo a roupa junto. Entende? E a roupa junto que tem de Vila Célia, por exemplo, é o que tem de Vila Célia hoje. Daqui ao ano que vem a gente não sabe como é que vai ser. Mas nós vamos nos contradizendo, nos encontrando, tem uns atritozinhos, arruma aqui, tira ali, eu abro mão daqui, você abre daí. Eu sempre falo no casamento, você vem um pouquinho para cá, eu vou um pouquinho para lá, a gente se encontra no meio. É bem esse processo. E esse processo é super saudável. Porque a gente se encontra, eu olho para você e você para mim é problema nosso. E você olha para mim e eu para você é problema nosso também. Então a gente se encontra. Se a gente conseguir, de novo, essa é a minha utopia, mas se a gente conseguir vislumbrar isso, a gente vai caminhando para lá.
Aí eu vou entender que a igreja, assim como família, não é encontro de indivíduos. Eu, 30 vontades, 50 vontades, 100 vontades, cada um na sua particularidade. Não, nós somos um corpo, a gente é família, pô. Então eu tenho que abrir, você vai ter que abrir, a gente vai se encontrando e vai formando o nós. De novo, que é apontamento da Cladair, né? Mais um lugar que existe um papel. É mais um lugar que existe um papel. A única diferença é que a gente vai tentar fazer com que esse papel seja menos importante do que você. É uma ideia, é uma utopia, é uma fé. É uma caminhada, gente. Nós estamos aqui, vocês estão comigo e eu com vocês há 4 meses. É uma caminhada. Isso aí vai anos. Talvez nossa vida toda. A gente vai morrer, vai voltar e o negócio não vai fechar ainda. A gente vai caminhando. Vão nos fazendo juntos, né? E assim por diante. Ufa, eu acho que eu acabei. Crises, choros, lamentações, desesperos, agonias, perguntas. Falem agora, nós temos 10 não, nós temos uns 5 minutos só para não atropelar a aula dos juniores aí. Pergunta, pastor. Fale. Você tentou ou fez, ou é possível fazer um diálogo dessa sua fala com a oração do Pai Nosso? Você pode tentar agora? Caraca, Edil. Dá, né? Um diálogo dessa minha fala, nem lembro o que eu falei com o Pai que é nosso, né? O Pai que é nosso, o pão que é nosso. Eu acho que o santificar teu nome em nós é justamente a presença de um reino que se estabelece na escuta e na formação do caráter do reino e do Pai, não no nosso. Acho que é por aí, Edil. Não sei mais para onde, o que você está vislumbrando, não. E de pronto, assim, minha criatividade não foi tão boa. O que mais? O que você está pensando aí? Abra seu coração. Não, você... Não, eu vou fazer esse diálogo, porque eu vi esse diálogo. Agora, nesses 5 minutos, eu não quero falar nada, não. Só queria te provocar. Eu acho que ficou bem legal, bem completo, e eu vi isso aí. Você deu ponto aí. Né? Do Pai que é nosso, o pão que é nosso, né? Os pecados que são nossos. Enfim, essa ideia aí. E a ideia do pecado que é nossa é interessante, porque eu não peço perdão sem esquecer do outro, né? Até na minha lógica de perdão, o outro está incluso. Porque a lógica de perdão proposta no Pai Nosso é perdoa assim como, né? Então a minha lógica de perdão já está implícita na minha relação com o outro. Gente, uma coisa muito legal assim que eu vou enjoar de falar para vocês e eu preciso que vocês não fiquem chateados comigo, é que a vida espiritual começa em Deus e termina no outro. É sempre um L, é sempre na vertical e termina aqui. Toda a vida espiritual que é só na vertical é doentia em si e é idólatra. A vida espiritual começa no Deus, na minha experiência com Deus e termina na minha experiência com você. Se a minha espiritualidade não terminar na minha relação com você, ela é idólatra, ela é complexa e doentia. Na verdade, ela é só a manifestação doentia do eu. Então a gente precisa pensar na espiritualidade que ela começa aqui e termina aqui. E aí, para mim, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Ora, a minha relação com Deus me ajuda a me importar com a sua dor. O Edil brincou com o dízimo, né? Minha relação com Deus termina na minha experiência de comunidade, generosidade. Minha relação com Deus termina na minha preocupação com você, com A, com B e com C. Ô Larissa, fala pro Rafael pôr camisa aí na próxima vez. A minha relação termina nas nossas relações aqui embaixo. Então, quanto mais eu tenha de Deus, mais eu vá me encontrar com você e ver Deus em você nas minhas relações com você. Se eu não consigo fazer esse processo, nós estamos em maus lençóis, tá? Pastor, eu falei de forma de brincadeira, mas eu não só brinquei, não. Acho que essa questão da doação, da contribuição, do eu dar de mim, seja o meu tempo, o meu dinheiro para a causa, eu, por exemplo, ouço aqui, eu estou com vontade de pagar. Porque isso tem valor, né? Se eu não aprender a não colocar a Bíblia
a espiritualidade na minha agenda e no meu bolso, eu estou brincando com isso. Eita, que pesado isso, hein? É bem isso. É muito isso aí. Mas nós vamos caminhando, tá? Tá cedo ainda. Vamos caminhando e pensando, mas pensem sobre isso, gente. Orem sobre isso, tá? Tudo é espiritual, porque a gente começa em Deus e termina no outro, na casa, no ambiente, em como eu lido com meus bichos. Pra mim, minha relação com meus bichos aqui é a relação com Deus, cara. Eu sou tratado com eles, tratado por eles e assim por diante, né? Então, e é isso, né? É muito isso aí. Beleza? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Poderoso isso daí, né? Só queria dizer isso, que foi muito, muito forte. Amém, Larissa. E é mesmo muito forte. É mesmo muito forte. Eu digo que eu percebo, né? A Tayana brinca que ela me mudou, né? E ela fez muito bem pra mim. E de vez em quando eu brinco no casamento que o homem precisa ser adestrado, né? E a mulher precisa ser amada e necessariamente nessa relação, mas isso é muito sério. E você percebe pessoas que não se fizeram na relação, elas são doentes. Seja uma relação aqui da casa até na igreja, né? Pessoas que elas impõem a vontade dela, por exemplo, na igreja, são pessoas extremamente doentes, muito doentes. Assim na relação também. Relacionamentos abusivos manifestam pessoas doentes. A pessoa é muito doente para ter que abusar do outro e se fazer valer, né? Os crimes passionais, os ciúmes, né? Eu que era, né? Lá no fundo ainda sou ciumento pra caramba, mas assim, eu era muito ciumento. Na verdade é apenas uma insegurança absurda que precisa do controle do outro para se fazer em si. Enfim, isso é muito. Por isso que eu falei, essa conversa aqui ela tem proporções enormes. Mas hoje eu quero provocar vocês a pensar sobre isso e construir a vida de fé de vocês e a saúde emocional de vocês sem excluir o outro. Fugir da relação é apenas um lado da sua doença. Eu tô de mal com a igreja, me feriram, me machucaram. Cara, seja bem-vindo ao clube. Toda relação fere e machuca. Você vai fugir de todas elas? Então apenas você vai manter a doença dentro de você, né? Então, se a gente sair da igreja toda vez que a gente se machucar, que a gente não for atendido, meu amigo, não vai parar em lugar nenhum. Se a gente fugir de toda relação, de todo casamento que me feriu, não me atendeu, me machucou, você não vai parar casado hora nenhuma, que é a experiência da mulher samaritana. E assim por diante, tá bom? Então pensem sobre isso. A nossa saúde emocional está intimamente, intrinsecamente ligada à nossa saúde relacional. Tá bom? Gente, muito obrigado. Deus te bendiga.